Bem-vindos ao nosso... O nosso não, o seu melhor programa. Quem se conhece, cresce. Já assim, ó, corre, já se inscreve aqui no canal, vai lá no YouTube, dá um likezinho. Por quê? Porque não é fácil trazer esse cara que eu trouxe aqui. E aí ele deve ter uns 50 colegas, que se a gente estourar esse vídeo aqui, ele vai me indicar os caras pra eu trazer. Entendeu? Então me ajuda, né? A gente vai hoje fazer um episódio para cuidar da sua alma e do seu coração. Amém. O que você gostou disso? Amém. Tomamos posse dessa palavra. Doutor Devanir, o brabo, médico, cardiologista, vou lembrar, doutor, é medicina integrativa? Isso. Medicina integrativa, nós vamos falar sobre isso. Sim. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Um irmão da espiritualidade, um irmão de Deus, um irmão, cuido com ele, já fiz as minhas consultas, tem até que voltar lá daqui uns dias de novo. E eu sei que não é fácil a vida de médico, né? O doutor, a gente tinha marcado, pô, Leandro, mas tem uns pacientes aqui que foi doutor, para com isso. Seu propósito de vida é isso, você tá doido? Ainda, né? A hora que der certo, a gente vai, fica em paz. E Deus quis que fosse hoje. Amém, foi mesmo. Foi de Deus. Obrigado por você estar aqui. Obrigado a você pelo convite. Já tinha participado de algum podcast? Já tinha. Aqui em Goiânia? Já. Que legal. Já tinha participado. O pessoal da farmácia exclusiva, farmácia de manipulação. Eu sei demais. O Renato lá. Sei demais. Participei do podcast dele. Na farmácia exclusiva, né? Então pronto. Bacana. Ô, doutor, por que você quis ser médico? Amigo, na verdade, a minha mãe, falecida mãe, ela tinha um sonho de ter um filho médico. Mas como a gente sabe que tudo está no controle de Deus, né, Leandro? Cara, eu não me vejo em outra profissão. A minha família é de advogados, né? Meu pai é advogado, meus dois irmãos advogados. Aí tá diferente. Meu pai tinha escritório, mas a minha mãe, você tem um perfil de médico, você é uma pessoa que tem empatia. E eu fui nessa pegada e eu me sinto assim confortável demais na medicina. Mas você foi trilhando a sua questão dos estudos para isso? Eu sempre fui muito estudioso, né? Sim. Então, hoje eu não sei como é que é, mas na minha época, assim, se você era estudioso, você vai fazer medicina. Até o dono da escola já te direciona. Era engenharia, medicina ou direito. Eram os três maiorzão. Toda a família queria ter algum desses. Sim, o diretor da minha escola era mais da medicina. Então, quando você é bom aluno, ele já te chama na sala, você quer fazer medicina? É Goiânia? Você é daqui? Eu sou daqui de Goiânia. Eu fiz uma escola que chamava Disciplina, não sei nem se conheço demais, lembro. Eu fui aluno lá do Jacinto. Eu não estudei lá, mas eu lembro do Disciplina. Eu tô velho, né? Eu entrei na faculdade em 94. E aí foi mais a influência da minha afinada mãe mesmo. Mas foi de Deus. São quantos irmãos? 3. Os dois mais novos fizeram direito, né? Aí você dá uma escapada. E eu dei uma escapada. Mas é maravilhoso. Eu me sinto assim, eu acordo e eu acho que eu vou divertir. E ele acorda cedo. Que hora que é, doutor? Acordo 4h30. Pra malhar primeiro, né? Pra cuidar do corpo. O que é a rotina de um médico? Conta aí. Porque o pessoal acha que isso é Deus, né? Peraí, gente, não é Deus. Ele vai contar. A diferença é que a gente não é Deus. A gente tem Deus, né? Por isso que a gente voa, né, Leandro? A gente voa com Deus. Cara, eu acordo 4h30, 4h40 no meu prédio, eu já tô na academia. Ai, que bom. Aí musculação até umas 5h30, 5h40. Ainda dou uma corridinha meia hora. 6 e pouco subi, tomei banho, levei o menino na escola, 7 horas estou no consultório. Que massa. Aí 7 horas até meio-dia, almoço, 1h30 volto. Às vezes tem um procedimento, um cateterizo à tarde, mas geralmente até 7. Você faz cirurgia também, doutor? Procedimento de hemodinâmica, de cateterismo, coloco stent, são procedimentos cirúrgicos de catéter, né? E aí, Leandro, cara, é um cansaço, mas é uma diversão. Eu me sinto bem, porque eu faço mais consultório, né? Tá. E assim, eu tenho uma facilidade realmente de lidar com o ser humano. Eu gosto de conversar, bato papo. Então, pra mim a consulta do doutor foi quase 2 horas. Cara, eu tava falando assim, eu falei, pô, parece que eu tô no médico ou no psicólogo? Cara, eu adoro bater papo. Meus clientes são meus amigos. Então, pra mim, eu não vejo o tempo passar. Não é um sofrimento pra mim trabalhar, né? Infelizmente, eu acho que pra maioria dos médicos não é muito assim hoje em dia, né? Mas como que você chegou nesse... Eu nem sei se é equilíbrio a palavra certa, mas... Nesse ponto? Leandro, porque isso aí que você falou... Mas doutor, eu vou te ser sincero, não foi sempre assim, não. Eu vou te contar. Ouviu? Eu tive um momento da minha vida que eu perdi minha mãe ali em 2016. E aí foi um baque emocional. Não vou dizer que eu fiquei deprimido, mas eu estava num vale emocional. E aí eu voltei para a igreja, estava um pouco afastado. E através de uns irmãos, eu tive uma profecia que eu precisava voltar para os caminhos de Deus e tudo. Isso quando?
2016. 2016. E eu, na época, infelizmente, comecei a tomar remédio para dormir, não estava muito bem. Mas a partir dessa profecia, eu tive uma cura emocional realmente miraculosa. Abandonei os remédios, de lá para cá, assim, eu fui de um vale profundo e sem arrogância. Deus me levou para um andar mais alto. Eu me sinto, Leandro, como Isaías, se eu não me engano, 40, versículo 31, né? Aqueles que esperam no Senhor voarão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Me sinto assim, meu irmão. Me sinto assim, nunca cansado, sempre muito disposto, alegre. Todo dia a gente tem, às vezes, uns perrengues, né? Sim. E eu, com toda humildade, não é de mim. É o espiritual que o Espírito Santo habitou em mim e eu sinto a plenitude de Deus. Simples assim. Tá leve. Leve, tranquilo, não me sinto ansioso. Eu, antes dessa experiência, eu era irritadíssimo. Era um cara estressado, preocupado, eu tô atrasado. Como é que eu... Hoje, Deus me deixa suave. Eu experimentei a paz mesmo. A paz que excede todo entendimento, né? Sim. Então, eu aconselho a todos, amigos, busquem a Deus. Deus, na verdade, não tem religião, né, Leandro? Que a gente estava conversando em off. Tem, né? Aliás, tem um versículo que eu gosto muito na Bíblia, que as pessoas, às vezes, discutem por religião. Jesus, quando ele estava no mundo, eu acho que foi um questionamento de algum dos discípulos, que perguntou qual que é a verdadeira religião. E a verdadeira religião é essa, que cuidai dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e afastai da corrupção do mundo. Isso é um versículo de Jesus. Ou seja, religião é isso, né? E a gente tem que estar onde a gente se sente bem. E eu, graças a Deus, no meio evangélico, eu sempre fui feliz. A gente estava conversando em off sobre religião, né? Eu acredito que cada um tem que se encontrar na religião. Mas, gente, não fiquem sem igreja, não fiquem realmente sem essa busca mais profunda, né? Você acredita que faz parte... Eu estou te fazendo essa pergunta porque o médico não deixa de ser um cientista. Eu trouxe aqui dois especialistas em neurociência, um doutor, não, ele não é médico, ele é, não sei se ele é psicólogo, mas ele é doutor, ele fez doutorado. Sim. E em neurociência. E qual que é essa relação da espiritualidade com o bem-estar físico, doutor? Que você, sendo médico e esse cara que acredita em Deus, qual que é essa força que tem e dessa relação para se manter bem também? Pergunta maravilhosa. Eu vou te falar o que a ciência diz e a minha experiência. Pronto. Por exemplo, a medicina integrativa é uma especialidade que lida muito com a espiritualidade. Aliás, tem uma matéria assim no curso todo, né? A ciência diz o quê, gente? Que quando a gente busca uma fé, a gente tem uma fé bastante arraigada, o corpo libera uma série de hormônios, né, Leandro? Perfeito. Endorfinas, dopamina, serotonina, irisina e dentre outros, que geram um bem-estar hormonal, né, biológico. Beleza. Mas fora isso, a questão realmente de buscar Deus, de oração, de jejum, de leitura da palavra, ela gera realmente uma questão que eu acredito que não seja só hormonal, que seja espiritual mesmo. E esse bem-estar espiritual, ele vai te dar uma coisa que, infelizmente, as pessoas, a maioria, não tem hoje em dia, que é saúde mental. Qual que é a grande preocupação hoje, né, Leandro? As pessoas estão doentes emocionalmente. Elas têm síndrome do pânico, elas têm depressão, elas têm transtorno bipolar, esquizofrenia, insônia e tudo mais. Não desmerecendo os psiquiatras, Leandro. Os psiquiatras são seres humanos, né? Pessoas capacitadas. Sim. Mas uma pessoa que ela se basta em medicamentos controlados, em Rivotril, fluoxetina e sertralina, e que não busca realmente uma mudança da questão espiritual e do estilo de vida, atividade física, mudança da alimentação, não vai se curar com Rivotril, fluoxetina e sertralina. Não é culpa do psiquiatra. E as pessoas querem sempre um atalho, né, Leandro? A gente conversou isso em off. Então, há sim a questão biológica, que realmente o psicólogo colocou, mas, gente, não é só isso, é inexplicável. A paz que Cristo, que o Espírito Santo passa e ele nos preenche, é algo inexplicável. A ciência não explica, porque não há exames que mostrem, né, Leandro? Não tem. Então, é algo assim, se você conseguir unir um estilo de vida saudável, atividade física, uma dieta equilibrada e buscar uma fé realmente real, meu amigo, você decola. E o contrário é verdadeiro, né, doutor? Que também a gente está falando. Não é só... e eu falo isso em todos os aspectos. No sentido assim, às vezes eu vejo o adesivo no carro. Presente de Deus. Pô, em algum lugar foi Deus que deu. Então, não foi. Ele te deu a condição para você correr atrás e você pegar isso. Por que eu falo o contrário é verdadeiro? Porque senão tem as pessoas que a gente estava conversando que acreditam tanto em Deus e que negligencia
a comida, a dieta, ou a condição de fazer um exercício e cuidar do seu corpo. Não tô falando que todo mundo tem que ser magro, sarado, não. Mas tem que cuidar com o que você come, doce demais, gordura demais, não é isso? Sim. Porque senão as pessoas colocam, ok, Deus em primeiro lugar, cara, mas ele não vai controlar o que tá no seu prato, Perfeito. né? Porque senão a pessoa deixa aquilo e ela se perde. Aí nem um cardiologista ou a sua especialidade vai ajudar a pessoa. Sim. Ela se perde. Você colocou bem. Deus em primeiro lugar. Deus deu uma arma poderosa para o ser humano, né, Leandro? Que é uma arma ao mesmo tempo maravilhosa e perigosa que se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio, Deus não abre mão do livre-arbítrio. Ele permite que você faça suas escolhas, né? E a nossa parte é a nossa parte. É isso mesmo, né? Deus não vai fazer a nossa parte. E ele nos dá a capacitação, a energia e a força para fazê-lo. Isso é o papel de Deus. Perfeito. Mas nós devemos realmente acordar cedo. Por que Deus fez sol e lua, né, Leandro? Rapaz, não devia existir relógio, não. Raiou o sol, Não levante, meu amigo, Doutor, né? acorde, vá para a vida. O sol baixou, não precisa dormir 6 da tarde, mas já é uma preparação para desacelerar. Agora, Instagram, até 1, 2, vendo Reel, 3, 4 da manhã vendo bobagem, vai acelerar. Sua adrenalina, melatonina vai cair, a sua testosterona vai cair, você vai engordar, você não vai ter energia no outro dia. Então, realmente, todos sabem, todos ouvem os neurologistas falando, tentem realmente dormir mais cedo, tentem realmente se cuidar, porque a atividade física, é o que você falou, ela não é só para ter corpo sarado. Uhum. Uma pessoa magra, Leandro, vamos dizer Perfeito. que ela tem um abdômen de tanquinho. Se ela é sedentária, ela tem uma chance de ter depressão 5 a 10 vezes maior, Perfeito. de ter insônia, porque não tem na farmácia um remédio que substitua a atividade física. Doce, você falou muito bem. O açúcar é uma droga, Leandro. Tem cientistas que provam que uma pessoa que se abstém do açúcar durante 15 dias, ela tem surtos, às vezes, de ansiedade, para provar como o cérebro é viciado no açúcar. Eu era um desses. Então, é um processo. Você tem que ir num médico. Na medicina integrativa, nós estudamos muito nutrologia. O que é a medicina integrativa? Medicina integrativa. Medicina integrativa é uma especialidade nova no Brasil, uma pós-graduação. Tem na USP, na Federal da Bahia e na Rio Grande do Sul. Ela, na verdade, Leandro, ela é como se fosse aquela clínica geral dos antigos, né? Quando a gente fala com os nossos avós, eu tinha um clínico geral que ia na minha casa, só que eles não tinham esse arsenal terapêutico que é conhecimento hormonal, de vitaminas, e nem essa pegada... Fitoterápicos, tem alguma coisa? Fitoterápico, medicina chinesa. No curso, nós aprendemos sobre acupuntura, yoga, aromaterapia, uma série de técnicas. E aí, depois, quando você se forma, você escolhe, talvez, uma sub-ramificação por aí, né? E a medicina integrativa, ela realmente quer fazer esse link corpo, alma, mente. Que é exatamente o tema de hoje. Então, por isso que eu fiquei muito feliz quando você me chamou, que eu falei, Leandro, esse é meu arroz com feijão, né? Então, vai fluir bem. Vai fluir bem. E como, graças a Deus, Cristo já me transformou, quando eu fui fazer a especialidade, eu já tinha essa experiência, tinha tido experiência real. Então, eu já estava realmente com a luz de Cristo, e para mim foi só mais uma cereja. Só um carimbo. Só um catapultou, só me jogou para cima, né? Então, é o que você falou, Leandro. A gente estava conversando sobre o meio evangélico, nós somos evangélicos. Infelizmente, a pessoa, às vezes, você colocou bem, por ser cristão, ele acha que aquilo já é suficiente. Isso. E ele realmente não busca cuidar do corpo, da saúde, come muito, não dorme bem, porque Deus me salvou e Deus... Não, vai me é salvar. uma ideia errônea. E Deus vai fazer, e eu nunca vou ter um infarto, e eu nunca vou ficar obeso. Mas Deus não é assim, não. Deus, ele deixou realmente a parte para você fazer. Ele só te dá a capacitação para isso, mas a parte dele escolha é sua. A escolha é sua. Que você falando, né? Eu sou paciente do doutor, e aí o meu problema é doce. Não meu bebo, também. Eu não bebo, mas não fala que eu não bebo. Vez ou outra eu ainda bebo um chopp e tal, mas eu nunca fui o cara louco de beber. Hoje, tá, de vez raramente, porque eu sei o mal que principalmente o álcool faz no processo do sono. E como eu gosto de treinar, eu sei que isso vai atrapalhar o meu sono e que atrapalha eu manter o meu corpo, que é esse aqui. Sem eu dúvida. não quero mais nem menos, é esse aqui. Sem dúvida. Só que aí quando você fez a consulta comigo, aí, dos exames, você viu a questão do açúcar, que eu te falei, e foi o que aconteceu. Eu falei, opa, que eu... É pré-diabético? Não foi pré-diabético. Foi... Você estava com insulina alta. Tava alta. Tava aí alta. você foi e falou, tal, ó. Olha, para isso é aqui, um você sinal parado, amarelo tal. Opa, já. Foi isso que você falou mesmo. Olha, então, sinal amarelo, beleza. Uhum. Aí, eu lembro nitidamente, porque como machucou, né? Quando mas cutuca a gente. mas aí eu, opa, mas eu, cara, é pro meu bem, eu poderia ter a escolha. Ih, esse doutor aqui sabe nada, vou continuar.
Ou opa, se o cara é médico, ele tá vendo o exame, ele tá me falando, eu sou imagem e semelhança de Deus. Sou um cara que falo, prego e vivo que tem que cuidar do corpo. Eu falei, bicho, se eu não cuidar aqui, pô, eu sou incoerente demais. E aí você me falou uma coisa que ninguém tinha feito. E eu faço esses exames anuais assim, tem muitos anos. Acho que você nem lembra disso, doutor. A vitamina D. Eu falei, opa, você tá com um problema aqui na vitamina D. Eu falei, e aí, né? E o que tem? Aí, beleza. Aí uma coisa que você me falou, aí você passou, né, a prescrição. A prescrição, mas para fazer o manipulado, né, o remédio manipulado e tal, da vitamina D. E que você tinha falado da minha alimentação. Aí eu falei, pô, bebo refrigerante, tudo. Aí eu voltei, só que eu diminuí o quê? São os carboidratos, né? Mas o refrigerante zero, né? Não sei se você lembra que você falou, ó, que eu falei, tá, mas a gente foi conversando e tem eu não sei se é o ácido ou alguma coisa. Que você falou do zero ou do normal? Do zero. Do zero. Eu não bebo do normal, não. Já tem muitos anos. Mas é por quê? Porque tem alguma coisa que interfere na vitamina D e tal. Aí eu dei uma parada, fiz a medicação que você falou, e hoje eu tomo, mas eu não tomo tanto, né? Só que eu tinha escolha para continuar, mesmo te ouvindo, a não seguir, né? E por que é interessante? Por que eu queria que você viesse, doutor? É para isso, para um homem de Deus, mas também um cara da ciência. Sim. Cara, então, as duas coisas estão ligadas. Sim. Né? Não tem como a gente deixar de ligar as duas coisas, né? Por isso que eu queria Leandro, mas você tocou no assunto, Deus até colocou no meu coração agora. Como eu também me considero um viciado em doce, eu acho que a maioria das pessoas, eu não sei se o pessoal concorda, desde a infância, vovó dá balinha, bonetinha, picolé, é cultural dar bombom de presente. E o açúcar, os cientistas provaram que ele libera uma substância chamada dopamina no cérebro. A dopamina, Leandro, para você ter ideia do poder dela, é o que vicia as pessoas em cocaína e crack. Então, não subestimemos o açúcar. O açúcar, ele descarrega a dopamina. Gente, quem nunca comeu um doce e viu assim, meu Deus, agora eu tô bem, eu tranquilizei. Moça na TPM, ela quer pular no pescoço do namorado, ela come um chocolate, ela fica tranquila. Então, durante muitos anos, os cientistas tentaram descobrir por que o açúcar tem esse poder. Descobriram que são áreas de ativação de dopamina e o açúcar vicia, simples assim. Como é que eu vou perdendo aos poucos esse vício? É um processo doloroso. Caso a pessoa tenha muita dificuldade, Leandro, eu não sei se na época eu comentei com você, existem hoje medicações, claro que são remédios, inibidores que não são tão complicados se usados da forma correta, claro, por um período determinado, e que tiram a vontade do carbo. Nesse período ali de algumas semanas, a pessoa vai se adaptando. Ela vai indo para uma dieta mais cetogênica, carnívora, de proteína, e claro que depois que parar a droga, a vontade vai voltar, mas a pessoa já andou um pouco na estrada da dieta, que não é do carboidrato. Então, eu acho que esse é um caminho, não estou dizendo que é o melhor, mas que a pessoa que não consegue como você conseguiu, é um plano B legal. Gente, não fiquem na prisão do carboidrato. O carboidrato realmente é uma droga. Quanto mais eu como, Leandro, é interessante eu contar para as pessoas, você estava com a insulina alta. Isso. Quando eu como carboidrato, o meu corpo libera insulina. Ele libera insulina para diminuir a glicose no sangue, Leandro. Só que a insulina, ela ao mesmo tempo diminui a glicose, ela aumenta o apetite. E ela aumenta o cansaço. Você entra num círculo vicioso, você come doce, você tem mais fome, você fica mais cansado, você tem mais fome, você não treina, você come e fica obeso. As duas coisas que eu falei, cansaço e até o apetite sexual. Impressionante. Então a insulina, ela é um hormônio do mal, desculpa a piada, ele só é bom na hora que ele diminui a glicose. Então sempre o médico tem que pedir a insulina do paciente. Insulina alta quer dizer que o pâncreas está trabalhando além do que deveria. E rapidamente, se você não consegue acalmar ele, você vai virar diabético, que é a pior doença. Depois a gente pode até conversar sobre diabetes. É a doença que é pior que câncer, Leandro, sem exagero. Ela mata por infarto, por insuficiência renal, ela causa cegueira, amputação de perna, de pé e tudo mais. E, gente, desculpe a sinceridade, a gente cava com as próprias mãos a diabetes. Não adianta as pessoas falarem, Leandro, meu pai era diabético, eu vou ser diabético. Não, isso não é um karma, não. Não é? Não. Eu te juro que eu ia falar pra você que ia. Não, a genética ela não é um fator determinante, exceto diabetes 1, gente. Diabetes 1 é diabetes genética, muito rara, onde a criança já nasce com defeito do metabolismo e tem que tomar insulina desde a infância. 2% de todos os casos de diabetes. 98% é estilo de vida sedentário, sobrepeso, excesso de carbo. Gente, vamos assumir.
realmente as nossas atitudes. Não vamos culpar Deus, culpar o destino, culpar a genética. Beleza. O Leandro tá aqui, ó. O Leandro é um cara que se cuida, acorda de madrugada, você vê ele treina. Não é que o Leandro é bonitão, porque tudo bem que Deus já fez ele bonito, né, Leandro? Mas é porque ele faz por onde, ele se cuida. Gosta de treinar? Gosta, mas gosta mais do resultado, gente. O treino, ele pode ser sofrido na hora, mas depois você tem um bem-estar, uma endorfina. Então, Leandro, essa história do carboidrato hoje, eu vou terminar falando da cardiologia. Se a gente for pegar lá no Brasil a estatística de infartos por dia, Leandro, 1.200 a 1.500 pessoas infartam por dia no Brasil. Por dia. Adivinha quantos por cento são causados exclusivamente pela diabetes? 90%. A gente cresceu, Leandro, numa geração achando que a picanha causa colesterol e que o torresmo causa colesterol e que o colesterol causa infarto. Eu acredito nisso. Negativo. O açúcar, ele tem uma capacidade... Olha como é que a gente vai quebrar paradigmas hoje. Ele entra na parede dos vasos sanguíneos e ele causa uma espécie de umas reentrâncias, como se fossem espaços. Ah, tá. Só que só o açúcar é capaz de fazer isso. O cigarro não faz, a gordura não faz, a cocaína não faz, o crack não faz. Quando cria as reentrâncias, as próprias substâncias que correm no sangue, elas vão grudar e formar a chamada placa. Mas quem criou o ambiente da placa foi o açúcar. Gente, açúcar é um veneno. Eu falo que é o doce do mal. Eu amo açúcar. Se fosse pelo prazer imediato, eu comeria chocolate e sorvete todo dia. Gente, mas é o caminho do diabo. Diabo, porque ele mata. Gente, 1.500 infartos por dia no território brasileiro, sendo que de 1.500, 1.300 foram culpa exclusiva da diabetes. E de quem é a culpa da diabetes? De Deus ou da pessoa, Leandro? Tá vendo? É grave, não é? Eu sei que eu quebrei muitos paradigmas hoje falando da história do açúcar, porque as pessoas acham que quem come picanha, quem come torresmo vai ter... O problema é ali. O problema da gordura, Leandro, é a gordura industrializada, chamada gordura hidrogenada, que vem do sorvete, da bolacha recheada, de alimentos industriais. Enlatados, embutidos, queijos amarelos e tudo mais. Nossa, esse a gordura de Deus, que é a gordura do quê? Do abacate, do açaí, do azeite de oliva e da castanha. Do porco, do boi, manda para dentro. Sabe o que a gordura animal faz, Leandro? E a vegetal? Ela forma tecido no sistema nervoso central, ela te ajuda a ficar mais inteligente, evita doença de Alzheimer, e ela ajuda a formar músculo. Rapaz, se você que é um cara forte de músculo, se você comer só peito de frango... Quando você fala da gordura, é a bainha de mielina? Bainha de mielina. A bainha de mielina... Tô bom, hein, doutor? Eu sei umas coisas. Você sabe, é um termo técnico, né, Leandro? Leandro, a bainha de mielina... Que é a gordurinha ali do neurônio que faz a conexão de um pro outro. Faz a conexão de um pro outro, da sinapse. Dos novos aprendizados. Então, às vezes, ouvir isso, pessoal, é uma quebra de paradigmas pesada, que a gente fica, meu Deus, será que esse doutor é maluco? Eu vou comer carne de porco, vai me ajudar no cérebro... E eu não vou morrer de infarto? Sim, eu digo mais. Quando você come gordura animal, isso aumenta a sua saciedade. Isso vai impedir de você ir no carboidrato. Pô, já tô bem, eu nem quero comer. Exato, porque se eu fico só no peito de frango e no filézinho de peixe, eu não vou ter a saciedade, eu vou descontar no carb. Nossa, eu não estou incentivando as pessoas. Olha a quebra de paradigma. Olha a quebra de paradigma. Não, agora eu entendi o que você está falando. É porque, na verdade, na nutrologia, Helena, a gente aprende que tem 2 tipos de alimento que causam saciedade: açúcar ou gordura. Beleza. Se a pessoa não come quase nada de açúcar e quase nada de gordura, ele vai morrer de fome. Então é preferível diminuir o nível do açúcar e ir para a gordura vegetal e animal e não industrial. Beleza. Do que eu ficar no carb. Bingo. Essa é uma teoria de um doutor da Harvard. Ele faleceu, ele chamava Dr. Atkins. O Dr. Atkins foi o que inventor da dieta cetogênica. Quando ele falou isso nos Estados Unidos, né, escuta, em 1955, adivinha o que fizeram com o Dr. Atkins? É um maluco. É um louco. Vai matar os pacientes de infarto, porque o Atkins era nutrólogo e cardio. Ele lançou a teoria: pode comer carne de porco, pode comer torresmo, pode comer pele de frango, mas não pode comer arroz e batata inglesa todo dia, porque aumenta o índice glicêmico. Os cientistas do mundo inteiro dos Estados Unidos falaram: esse cara é um maluco. Jogaram pedra nele, ele morreu há alguns anos. O filho dele, o Robert Atkins, em 2022, ganhou um prêmio Nobel de Medicina com a própria teoria do pai. E aí as pessoas abriram os olhos e viram. O velhinho Dr. Atkins, lá em 1955, tinha razão. E essa história de não coma ovo, que ovo aumenta o colesterol, não coma carne vermelha, caiu por terra. Gente, eu não estou incentivando comer picanha todo dia, não é isso. Claro. Claro que o ideal é você mesclar, comer carne branca. Até porque uma carne vermelha exagerada, ela também pode atacar, às vezes, o intestino, a má digestão. Mas quebrem o paradigma da gordura. A gordura da noz é a gordura industrial. E que está escondida em alimentos que as pessoas nem imaginam, né? Bolacha recheada, por exemplo, é cheia de... Então, é uma quebra de paradigmas muito grande, né, Leandro? Hoje aqui na nossa conversa. O meu açúcar, ainda bem que assim, bolacha raramente, eu era mais,
Só que aí diminuiu, mas o meu açúcar é o doce mesmo que você falou. Ou é um chocolate, é um doce de leite, é o açúcar mesmo. Né? O meu é o mesmo problema seu. Eu tenho o mesmo problema. E sabe uma coisa interessante, Ana, que a gente só falou coisas difíceis aqui. Dos 7 dias, se a gente escolher um dia, que é o dia do lixo, que as nutricionistas falam, Isso. e você pode enfiar o pé na jaca no açúcar da indústria. Parece loucura, mas você pode comer seu sorvete, você pode comer seu picolé. Até porque você também não vai comer, você vai comer uma caixa de som de valsa. Exato. Você não consegue. E são estudos antes que mostram exatamente isso. Os cientistas pegam pessoas, levam para o laboratório e fazem o teste. Então ele pega lá 2.000 pessoas e toda semana a pessoa vai e come sorvete, come chocolate, um dia na semana e vai dosando a glicose durante algum período. Já se provou que um dia não é suficiente para fazer o estrago. Beleza. Tanto na balança não faz estrago no colesterol, não vira diabetes. Agora é assim, é melhor eu enfiar o pé na jaca um dia único do que um pouquinho de sobremesa todo dia. Entendeu, Leandro? Porque quando eu como pouquinho, eu estou sempre estimulando a insulina. E a insulina é o fiel da balança. A insulina alta, gente, não esqueçam, a insulina aumenta muito o apetite e ela destrói sua energia. Você não tem vontade de sair da cama. Eu brinco com meus pacientes, principalmente as pessoas mais velhas, elas chegam no consultório do médico e falam assim, doutor, me dá uma vitamina ou me dá um remédio para verme, porque eu não tenho vontade de fazer nada. Eu devo estar com verme, doutor. Aí eu brinco com o senhor, com a senhorinha, falo, não, meu irmão, é a insulina da senhora que tá. Olha, que insulina? Aí eu vou dar uma aula. Batata, eu vou pedir a insulina lá do senhor da senhora, a insulina está na lua, eu vou dar uma aula que arroz, que mandioca, a pessoa não tem nenhuma ideia de nutrição, ninguém nunca ensinou para ela. A pessoa volta no meu consultório e fala, doutor, você foi um instrumento de Deus, hoje eu não tenho cansado. Eu não dei uma vitamina, às vezes, para a mulher, ela nem voltou com os exames, você só fiz um mindset nela, regulou, ela volta depois de 15 dias. Doutor, não é que só estava você, parece que eu estou se sentindo mais disposta. Aí, claro que depois eu posso dar um hormônio para ela, a vitamina vai ser uma cereja boa. Gente, mas o carb é uma prisão. E eu falo como um viciado em açúcar que eu sempre fui. Hoje, tenho vontade? Tenho. Mas como a insulina vai caindo, Leandro, cada vez fica menos difícil. Fácil nunca vai ser, não, pessoal. Você notou que não é nem... você já sabia disso e acreditava, você só foi ali fazer o curso para chancelar. É que você tá falando e eu tô pensando assim, cara, agora que tá me abrindo, indústria do cinema, reportagens, tudo tá trazendo esse olhar. Agora que eu entendi o que é a medicina integrativa, trazendo esse olhar, tá acontecendo alguma coisa, uma mudança, principalmente na medicina, né? Pô, se é isso, é disso, é daquilo, tudo bem, você tem que ter uma especialidade, beleza, tal, mas as alternativas, eu tô te falando isso porque você me abriu um leque agora de tudo, inclusive a psicologia. Ela deu uma quebrada nessa questão dos padrões. Ah, você é psicanálise, você é TCC, você é junguiano e tal. Tudo bem, você tem que ter uma linha, mas assim, por que você deixa as outras coisas que talvez não é interessante para cuidar desse paciente que está aqui contigo? Eu trouxe um psicólogo aqui de Goiânia que ele falou assim, Leandro, ele trouxe um dado de uma pesquisa principalmente americana que nos Estados Unidos, os psicólogos que usam métodos alternativos tem mais eficácia na melhora dos pacientes que estão com eles do que aqueles que são tradicionais, com uma ou duas técnicas específicas. Aí eu falei, peraí, mas eu quero um cara que é especialista. Então, mas o que você quer não é o que é bom para a outra pessoa. Perfeito, né? Eu falei, exatamente isso. Você tá vendo essa mudança, doutor? Sim, perfeito. Ainda pequena. Queria que fosse maior, mas tem havido. Não está acontecendo assim? Tá acontecendo pelo seguinte, né? Vou falar da medicina, que é a minha área. O que os pacientes estão percebendo? Eu vou no doutor que é ortopedista, especialista em mão. Tudo bem. Tá. Se eu realmente sou um trabalhador e eu estava num aparelho de moer cana e moeu minha mão, ótimo. Ele é o médico específico. Agora, se eu quero um médico, por exemplo, eu tô com uma dor no peito. A dor no peito, gente, ela pode ser desde um problema cardíaco até uma ansiedade, até uma dor muscular, até uma dor digestiva. Isso. Se eu atender o meu paciente como cardiologista, vou fazer os exames e falar assim, seu João, você não tem problema de coração. Gente, presta atenção, o seu João vai ter que ir no ortopedista, no psiquiatra, no gastro. Coitado do seu João. Entendeu, Leandro? Ele pode ter até um convênio. Cara, o cara vai rodar um monte de... E outra coisa, não vai. Ele desiste. Se o médico está capacitado para ver holisticamente o cliente, obviamente, se a doença dele é extremamente específica, pelo menos ele tem capacidade de fazer aquele diagnóstico,
e bingo, e direcionar. Então, sem me gabar, a medicina integrativa hoje, gente, é uma medicina fantástica. Porque é tudo que o paciente quer. Ele quer, doutor, eu quero vir aqui no senhor, doutor, me dá uma luz. Infelizmente, Leandro, hoje nós estamos vendo médicos novos que são simplesmente encaminhadores. O paciente chega no médico, o médico fala, seu João, isso aqui não é comigo, não, você vai ali no doutor fulano. Homem, como assim? Doutor? Não, isso aqui não é minha área. Gente, isso dá uma frustração. Ou aquele que prescreve um médico. Isso aconteceu alguns meses atrás, não sei se você viu, eu vi na internet, nem lembro o nome dele, um médico que ele falou assim, peraí, vou te explicar a medicina em 1 minuto. Ó, se é dor nas costas, não sei o que, é dipirona. Se é isso aqui, não sei o que. E isso aqui, volta amanhã no meu plantão. Toma um remédio. Mas assim, ele falando, aí eu falei, caraca. Daí diz ele que até o CRM deu um creu nele e tal. Eu falei, cara... Ele fez uma piadinha, eu vi aqui no Instagram. Mas aí o pessoal falou, só que ele contextualizou. Ele falou, gente, eu não falei daquele jeito. Ali fizeram um corte, né? E é perigoso. Não pegaram o contexto. Não pegou o contexto. Ele falou, não foi isso. Só que afetou a classe, por quê? Afetou. Porque alguns fazem de fato isso. Eu expliquei que eram alguns, que não é a classe médica não faz isso. Mas quando eu tô te falando isso, é porque... a Raquel, minha esposa, vai em alguns médicos assim que são mais abertos. Eu falei, mas você vai nesse... Daí eu falei de você, pô, ela não veio porque ela tá com os meninos que ela queria te conhecer. Mas depois vou levar ela lá pra consulta. E eu falei, ué, que interessante, né? Nosso amigo Adriano, eu falei, tá, tem muitas pessoas ao meu redor que estão buscando esse tipo de especialidade. Pô, que engraçado. Eu entrevistei aqui o doutor... Te fala agora. Medicina integrativa. Ele é médico integrativo? Veio aqui, quer ver? Eu conheço, com certeza. Vou te falar, até conhece. Doutor Ivan. Doutor Ivan, medicina integrativa também. Conheço o Ivan. O Ivan é excelente profissional. Tá vendo? 2 veio aqui. Cara, e assim, o paciente, quando a gente fala da especialidade, claro que a maioria nunca ouviu falar, né, Leandro? Aí você explica, doutor, o que é medicina integrativa? A pessoa fica assim, embasbacada de feliz. Fala, doutor, que interessante, então você me ajuda na parte hormonal, vitamina, espiritual, ansiedade. Sim, claro, gente, a gente não é o doutor sabe tudo, né? Sim. Mas é muito interessante. Remédios não convencionais. Remédios não convencionais. As drogas alopáticas, realmente, né, Leandro? Elas não são um crime, mas elas não são a primeira opção. Porque são remédios cheios de efeitos colaterais, de química e tudo mais. Então, é muito mais fácil, claro, para o médico ir lá e passar um remédio e mandar a pessoa embora. Até porque ele vai atender mais pacientes, ele vai ganhar mais dinheiro no primeiro momento. Mas é um tiro no pé. Então, o médico realmente tem que conversar, tem que orientar. E, claro, se for necessário para o paciente dar um start, dá um remedinho para ele dar uma animada, para ele dar uma subida na serotonina, orienta um pré-treino para ele ter gás para ir para academia, por um período determinado, né, Leandro? Só para ele entrar na estrada certa. Então, a droga alopática, ela tem o seu lugar, mas sempre num período curto e com um objetivo específico e não como a solução dos problemas da pessoa. Leandro, para terminar essa história de remédio, eu tenho 26 anos que eu formei. Pessoas sedentárias, elas viram sócias da Drogazil e da Pacheco. Desculpa a piada. Sim. Eu tenho pacientes da sua idade, 40 e poucos anos, que chega a primeira vez, Leandro, é uma lista de 15 remédios. Desculpa a grosseria às vezes. Chega um cara barrigudo na minha frente, com a barriga desse tamanho. Eu sei que ele toma cerveja sem parar, eu sei que ele come sem parar, aí ele toma 3 de diabetes, 2 de colesterol, 2 de triglicéridos, 3 de pressão, 1 de depressão, 1 para dor, blá, blá. Eu viro para ele, rapaz, é assim mesmo sua vida? Você vai, uai, doutor, é porque eu tenho genética, meu pai era obeso. Aí eu falo, meu amigo, na psicologia isso chama autorresponsabilidade. Essa é uma palavra que muda a vida, né, Leandro? O Paulo Vieira é um coach incrível, não sei se vocês conhecem. Demais. Eu fiz o curso Método CIS dele. A primeira aula dele, ele é cristão. Sim. Ele chega, todo mundo na plateia, ele fala assim, galera, todo mundo levanta a camisa. Inclusive as moças. Olha que coisa interessante. Aí todo mundo olha para o lado, todo mundo meio sem graça. Pode levantar. Todo mundo levanta. Aí ele fala assim, todo mundo tem a barriga que merece. E começa. Aí as pessoas às vezes acham que é uma questão estética, ele vai expor. A barriga que merece é todo mundo tem o que merece, né, Leandro? Todo mundo tem o que merece. Doutor, eu faço palestras, treinamentos, não fiz o CIS, mas conheço demais o Palmeira. Mas o que eu faço? Em alguns, não todos, para colocar a mão na barriga. A história da barriga, né? Para colocar a mão na barriga, dar uma olhada como que tá. Mas o que eu começo a fazer, principalmente depois que eu comecei a ver vários estudos que correlacionam a força dos músculos dos membros inferiores com o seu processo de envelhecer de uma forma mais longeva e saudável, né? Principalmente nas questões mentais. Redução de Alzheimer, a melhora da memória.
coloco a turma para fazer agachamento. Doutor, tem gente que não tem a menor ideia e não consegue, mas eu não sou doido, né? Uhum. Porque às vezes tem uma pessoa que ela tá tão envolvida no emprego e isso eu faço para executivo ou a turma do operacional. Eu falei, Uhum. calma, fica aí na frente da sua cadeira, em pé. Não vai fazer sozinho, porque depois o cara faz e ainda machuca. Dá Não, uma faz aí. beleza, Vamos sentar e levantar, sentar e levantar. E aí eu vou e coloco alguns estudos e faço essa correlação. Só que eu quero mostrar para eles o quê? Aí a gente pode falar de um monte de coisa. Alta performance de produtividade é o quê? Primeiro é você. Cara, minha Bíblia estava aqui. O primeiro livro lá, o cara fala assim, eu vou te fazer a minha imagem e semelhança. É poderoso isso. Doutor, É poderoso demais. eu não quero saber, mas ele não era gordinho. Não era. Mas eu vou falar por quê. Jesus andava quilômetros. Sim. Vez ou outra ele estava em cima de um jumentinho, de cavalo não tinha. Cavalo tinha Salomão. Lá na época era milionário. Sim. Jesus, se tivesse, era uma mula, um jumento, mas ele andava era a pé. Sim. Então ele não era gordinho. Então beleza. Mas imagem e semelhança. A questão do peso, sobrepeso, veio do que você falou sabiamente, da indústria, questão né? industrial. O doce, as talvez no início dos anos 1900, né, Leandro? Bom. Beleza. Bom, sim. Então, por que eu coloco isso? Você quer entregar mais produtividade, principalmente na empresa. Metas, objetivos. É você primeiro. Se você não estiver bem com o seu corpo, você não vai conseguir. Ah, mas eu já vi vários empresários. Deixa eu te contar. Infelizmente, ele faleceu, né? Ano passado, o Abílio Diniz. O Abílio era um exemplo, né? Um exemplo, mas já tem ele estava muito à frente dessa muito turma. Muito antes desse papo agora de exercício. Nossa, aí hoje os caras, como que é uma onda aí? Eu até sei que tem alguns estudos. Pô, você tem que acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado e não sei o quê. Pois é. Cara, a maioria desses bilionários não faz isso. Eles trabalham, mas eles cuidam do corpo. Sim. O Abílio Diniz era a referência que eu tinha. E há muitos anos. Não, há eu acho que desde moleque ele mantém um ritmo. Ele era triatleta. Era. Então, assim, ele entendeu que, peraí, eu vou cuidar de mim primeiro, depois eu vou cuidar da minha parte espiritual, depois eu cuido das empresas. Você deu um exemplo perfeito. Ele realmente tinha esse tripé, assim, de uma forma incrível, né? Ele acordava, se eu não me engano, era 3h30, ele nadava primeiro. Eu li o livro dele, ele nadava... corria, ele era triatleta, 7h30 ele estava na empresa e já tinha treinado 3 horas. Aí a gente às vezes pensa, né, gente, como é que o cara consegue? Esse cara é extraterrestre. Meu irmão, todo mundo consegue. É isso que a gente não entende. É claro, né, Leandro, que uma pessoa extremamente sedentária no primeiro momento é uma tortura, realmente. A atividade vai assustar. Você vai ter ácido lático no seu músculo, você vai ter dor, você vai ter cansaço. A questão, meus irmãos, é você vencer a fase da tortura, que demora 3 meses, 4 meses. Isso. A maioria das pessoas não quer vencer. Tudo na vida no começo não é difícil, Leandro? Tudo. Se você vai começar um emprego, se você vai começar na profissão, você tem que vencer aquele primeiro período. Então, a atividade física é uma tortura só no início, depois ela passa a ser prazerosa. E isso não é uma loucura como muitos pensam, né? As pessoas que correm muito, eles são malucos. São malucos, não, é porque eles sentem o benefício e o prazer. Você faz assim, o quê? Só musculação? Musculação e corrida. Você gosto muito de correr, Leandro. A corrida, você já fez maratona, assim? Meia é 20? Meia é 21.1. A inteira é 42.2. O problema da corrida é, às vezes, que como eu corro muito, a gente perde muito músculo, né? Então, como a corrida é prazerosa demais... Eu acho que a corrida e a natação são os exercícios que mais geram endorfina, né? Que é o bem-estar. Então, você meio que vicia na endorfina e aí a musculatura dá uma definhada. Talvez seja o único defeito da corrida é a perda de massa magra, né? Você perde tudo, né? Mas, forante isso, o exercício, você coloca um som, sai para correr, eu saio às vezes 5 da manhã, não tem ninguém na rua, aquele sonzinho. Goiânia, graças a Deus, tá segura, né? Graças ao nosso governador aí, tá bom. E você já, no amanhecer, eu já entro na academia, o sol tá raindo, eu já vou pro treino de musculação, tomo um banho, eu já me sinto um super-homem. Que massa. Mas não é que eu sou super-homem, é porque Cristo me capacitou e ele me deu esse poder. Então não tem super-homem, o Leandro não é super-homem, o Devanir não é super-homem. Gente, tudo... posso naquele que me fortalece. É tudo, né? Tudo é tudo. Tem uma frase bacana, assim, igual você falou, eu treino na academia do meu prédio. Então, assim, otimizar, facilita, né? o que te fortalece. Nossa. Eu vou na academia 10 quilômetros da minha casa. Aí você vai um dia, não tá vai, tão difícil, aí vou dormir mais. Não vai. Então, facilita. Tem um livro do James Clear, um livro que se chama, você já deve ter lido, Hábitos Atômicos. E ele fala exatamente isso. Olha, a meta que você quer chegar, o objetivo, isso não importa. Muda os seus hábitos. Só que ele fala que essa construção dos hábitos, que é a chave
para você conseguir esse objetivo que você quer? Quero emagrecer, quero ter um corpo bacana, quero ficar milionário, quero... enfim, qualquer coisa, qualquer meta, qualquer objetivo, é mudança de hábito. E aí, e foi muito bom que você falou, doutor. Um hábito não é 21 dias, não tem um são estudo meses, concreto. não tem, mas são são meses, meses, igual você falou, são 3 meses. meses, 4 meses. No mínimo, no mínimo. Então, às vezes, doutor, é ruim o quê? Ele, antes, tá bombado, hein? As pessoas gostam de criticar. Mas eu não respondo, sabe por quê? As pessoas gostam de Doutor, criticar. tem mais de 20 anos que eu treino. Quando eu tava lá com 19, 20 anos, eu sabia que com 40 eu ia estar com esse corpo, porque eu queria. Você construiu ao longo de mais de 20 anos seu porque corpo, mas né? lá eu olhava assim, algumas pessoas que eram mais velhas, então que era o dobro da minha idade, né, que eu tava com 19, 20 e os com 40, eu não quero ficar assim, não. Aprendeu com o erro dos outros, né? Eu vou estar de outra forma. E comecei ali, ó, bonitinho, como que eu faço, tal. Sim, sim. Doutor, aí hoje eu fico assim, aí é lógico que eu tenho 40, eu vou fazer reposição hormonal, que você me ajudou Claro, e tal. Eu falo, cara, claro, é outra história. Claro. Não é isso, mas eu não vou tomar um anabolizante. Isso não é bomba. Isso não é bomba. Então, você tá não, repondo a sua fisiologia. É outra coisa. Só que aí as pessoas, elas querem, que é aí onde, por que eu tô falando esse discurso que eu queria que você me ajudasse. A pílula mágica, a canetinha mágica, né? Pô, vou aplicar um Ozempic, hoje o tal do Mounjaro. Cara, e aí quando chega lá para você, e aí eu queria a sua visão, porque se é a medicina integrativa, talvez tenha uma pessoa que você prescreva isso, mas como que você tá vendo isso no consultório e como que você dá uma corrigida nessa paciente ou nesse paciente que chega para ti lá, que quer essa fórmula mágica? Porque a gente sabe que chega. Né? Muito interessante sua pergunta. Galera, é o seguinte, a pessoa quando ela chega totalmente, vamos dizer assim, capaz, ela tem hábitos péssimos, é o que eu falei agora há pouco. Eu vou dar o puxão de orelha, vou conversar. E, claro, eu tento ajudá-la no primeiro momento. Por que eu não gosto tanto das canetinhas, falando especificamente, Leandro? Eles são remédios para diabetes, não sei se você sabe, Leandro. Não. São remédios para diabetes. O que é interessante as pessoas entenderem? O Ozempic e o Mounjaro, eles são remédios de diabéticos. Uma pessoa que quer perder peso, na verdade, a perda de peso é um efeito colateral das medicações, não é o efeito terapêutico dela. Então, a pessoa paga, Leandro, R$ 1.500 para um mês no Ozempic. O Mounjaro, se eu não me engano, é R$ 5.000 para um mês. Aonde? Você me fala que eu vou comprar e revender. $800, doutor. né? Não, é 8, 9 pau as aí. pessoas já estão jogando para cima. Então, o que acontece? Como ele é um remédio para diabetes, a pessoa pode ter hipoglicemia, que é um efeito colateral ruim, a pessoa sente mal, fraqueza, e também é muito comum náusea, né, enjoo. Então, às vezes a pessoa gasta um dinheirão, não tem prescrição médica, enfim. E também não se sabe a longo prazo que tipo de situação esse remédio pode causar. A pessoa está aplicando ali só água. Só água. Porque tem que estar refrigerado. Sim, tem a questão de geladeira, né? Mas a questão é o seguinte, eu sempre explico para a pessoa assim, gente, vamos fazer um raio-x, vamos fazer um exame de sangue, vamos ver se você tem hormônios baixos, vamos ver sua insulina, e a partir daí, vamos começar com a questão dos pequenos passos diários, né, Leandro? Qual que é o segredo, Leandro, da vida e não só do bem-estar e de ter um corpo saudável a longo prazo? São os pequenos passos diários. Você acabou de falar, eu demorei 20 anos, doutor, para chegar no corpo que eu tô. Essa palavra se chama consistência, né, Leandro? A consistência, gente, a gente não vê o resultado do que a gente está fazendo hoje uma semana. O Leandro acabou de falar, eu vi depois de 20 anos. Um dia você não vê. O segundo você não vai ver. Daqui uma semana você não vai ver seu abdômen trincado, daqui um mês você também não vai ver. Só que isso está sendo construído no escuro, aparentemente não. Agora, a pessoa realmente que quer uma pílula mágica, ela vai procurar o atalho. E o atalho sempre tem um preço alto, né? Então, se eu quero uma droga, eu quero uma bomba, eu vou com 20 anos tomar anabolizante. Eu vou inibir meus testículos jovem, daqui a pouco eu não vou conseguir produzir testosterona mais. Até talvez... Não é impotente que fala porque não tem filho, como que chama? A pessoa vai ficar infértil, né? Infértil, E outra coisa, a pessoa não vai ter libido também, né? Porque a testosterona tomada de forma excessiva, ela chega uma hora também que ela é queimada tão rápido na corrente sanguínea e os testículos da pessoa estão totalmente atróficos, já não produzem nada. Cara, eu tenho pacientes, Leandro, da sua idade, chega no consultório desesperado e fala, doutor, minha testosterona é 150. Aí uma moça. Aí o cara fala, doutor, eu vou confessar, desde os 18 eu tomo bomba. Aí eu peço um ultrassom dos testículos. Né? O testículo do homem é pior do que do de um velho de 90 anos. O testículo atrofia. Tudo que você dá para o corpo que ele já produz, ele inibe, ele descansa, ele para. E tem resgate? Você consegue ajudar a pessoa? Cara, se o cara tem menos de 50 anos, você tem que fazer um trabalho de estimulação testicular, mas voltar ao normal talvez não volte. Mas a primeira coisa é o cara parar de usar, né? Isso. Aí para e se usa drogas que vão estimular o testículo a produzir
Isso vai demorar um tempo, vai demorar 3 meses, 4 meses, 6 meses, mas a pessoa consegue voltar a ter um nível melhor. Mas nesse tempo dos 3 meses, ele vai ficar sem texto. Zero. Se ele usar texto aí... Não. Sem o hormônio. Eu sei. Mas você não passa nada para ele ficar ali, mais ou menos? Porque aí ele pode ter um impacto, ele vai ter uma abstinência até de apetite sexual e tal, porque ele não vai ter? Sim. Aí o que então, é interessante? Ele vai passar por um período ali Vai. Ele vai realmente sentir muito. Aí, por exemplo, se a pessoa tem uma dificuldade na potência sexual, pode-se usar, às vezes, um tadalafila, um sildenafila, para ajudar na ereção. Tá. Que é um paliativo só naqueles 3 meses, né? E às vezes eu gosto de usar, Leandro, às vezes uma medicação para dar um up emocional na pessoa, porque um homem jovem que tem uma testosterona, ele entra em depressão. Então, drogas que talvez não são para testosterona, mas para melhorar o emocional dele. E aí, depois de 3, 4 meses, ele começa a perceber o aumento da testo. No meu caso ali, a vitamina D foi por quê? O que você viu? Cara, foi da questão de energia? A vitamina D, eu não sei... Porque você me falou que ela falou, isso aqui poucas pessoas veem, mas a vitamina D vai te dar... até que você falou que você colocou na forma, você vai ser aquele filme lá do Sem Limites, lá, naquela pílula lá, tal, vou te fazer um negócio ali. Não foi só a vitamina D, eu lembro, mas eu sei que você bateu muito na vitamina D. A vitamina D... E eu fiquei intrigado, nunca ninguém me falou desse negócio. A vitamina e você... A vitamina D é o seguinte, ela é uma vitamina que ela ajuda a formar serotonina cerebral, Leandro. A serotonina é a molécula da alegria. Só que a serotonina não é simplesmente me dar bom humor e alegria. Ela dá um gás. A serotonina dá energia. Então, ela tira a depressão e te dá como se fosse um pré-treino, Leandro. Então, parece bobeira, gente, mas a vitamina D, e a gente não consegue ela na dieta, né? Não. É só tomando sol, tem que tomar sol sem camisa, tem que ser com roupa de clube. Então, as pessoas não têm essa condição. Então, é muito melhor suplementar, usar ela. Gente, vitamina D dá um boom na vida da pessoa. E foi mesmo. E uma outra chamada B de bola 12. A vitamina B12, ela também ela é uma vitamina neuromoduladora. A gente estava falando agora de sinapses, né? Sim. Vitamina B12 junto com a D, ela também ajuda em dopamina, serotonina. Então é interessante sempre pedir para o seu médico, gente, dosar a B12 e a D. A B12 você consegue nas carnes, carnes vermelhas, né? Então, muitos médicos, às vezes, subestimam o poder das vitaminas. Ah, não, isso é bobagem. A maioria dos médicos, às vezes, nem do jeito que você fez, eu fiquei olhando assim, eu falei... São detalhes que fazem muita diferença. Assim, na minha cabeça, eu falei, cara, que médico doido, bicho. Ninguém nunca falou disso. Aí você não tá acostumado, você fala, pô, será que é isso? Pô, passa uma testa aí logo, bicho. Para com isso. Porque a testa já vai pro ponto logo. Não, mas é porque a gente não tá acostumado, porque do jeito que agora tá fazendo tudo sentido. O integrativo é de ver tudo que tá acontecendo. É o Olos. Não é isso, talvez nem é isso que você tá querendo. Que foi o que você fez comigo, você lembra? Você não precisa de texto aqui, não. Você tá precisando de outra coisa. Que você já foi com a cabeça feita para texto, né? Que é normal. Normal. E aí você fez, e foi o que eu precisava, e eu fiquei um gás mesmo. Eu falei, cara... Depois que você sente, você fala, não é possível, é verdade. Eu falei... Eu tomei uma vitamininha doutor, e tô bem. Presta atenção. Né? Eu tava na iminência de escrever um livro com uns colegas e escrevi 6 páginas. Pô, o negócio me deu um gás. Eu sei que não foi só isso, mas eu comecei a olhar. Pô, que aí eu comecei a escrever meu livro. Meu livro tá pronto. Daqui uns 10 dias tá impresso. Cara, é incrível. O meu livro, 100 e tantas páginas. Quando que a gente imagina que uma vitamina D vai atuar em sinapses neuronais e vai melhorar a sua cognição? Eu fui no editor e o editor falou assim... primeiro que eu escrevi muito rápido. Cara, porque pra mim, cara, 6 páginas... Eu lembrei do filme do Sem Limites. Mas você me falou. Eu vou te passar um negócio aqui que você... Você viu o filme? Viu, claro. É do Bradley Cooper. Na hora você falou assim... Eu já tinha assistido a alguns Você já havia assistido, né? Aí eu comecei a escrever o livro, tal, eu falei pro o capítulo tá aqui já. Mas como que você fez? Eu falei, cara... Você deu um boom no seu cérebro. De manhã eu acordava... Energia, à noite, e eu ia digitando. Sim. Porque esse livro, o primeiro, é da minha história. Eu falei, cara, se eu não conseguir escrever... É lógico que assim, a concordância, o português, eles vão organizar lá, né? Mas eu tirar da minha cabeça e colocar, ajudou demais. Eu falei, pô, aquele doutor é doido. Mas eu comecei... porque no primeiro momento a gente não acredita, né? Mas você falou que ia acontecer. Aí eu falei, cara, que legal, cara. Incrível. E são vitaminas que às vezes você não é ali, né? Você subestima elas, você subestima. Você fala, uma vitamina, será? É igual você falou, a testo, realmente, a testo é um milagre, né? Mas a gente, por um caminho desse, você não faz feedback negativo, você não inibe o corpo. Por exemplo, gente, usar vitamina não tem essa história da testo que inibe. Você não inibe o corpo de produzir. A vitamina é uma coisa livre, né? Isso. Ela não é hormonal. Então, é claro, a testo tem seu lugar, ela pode ser usada com cautela também, mas é isso. Se você quer só hormônio,
você vai dar um tiro no pé. E mulher, né, Leandro? Você vê a quantidade de mulheres que usam testo hoje, chip da beleza. Não estou criticando. O que é esse chip da beleza? Chip da beleza simplesmente é um aparelhinho que é implantado debaixo da pele que libera hormônios. Então o médico pode colocar ali o hormônio que ele quer. É muito comum para mulher. Mas libera, tipo, de tempo em tempo? Ele vai... Libera de tempo em tempo. Ele vai liberando de uma forma gradual. Doido. É um dispositivo extremamente caro. Pra você ter uma ideia, um chip aí, um médico desse mais famoso cobra de 10 a 12 mil reais. Pra colocar isso? E aí a pessoa fica com ele entre 6 meses a 1 ano. Mas é o que a gente acabou de falar. Quando você usa um chip, a testosterona vai ser liberada por meses direto. Você vai inibir o eixo hormonal. Porque quando você dá o hormônio de forma contínua, o corpo vai estar sempre sendo inibido. Por isso que o chip é muito criticado, né? Agora, claro, no primeiro momento o resultado estético é maravilhoso e a pessoa às vezes não vai ver no longo prazo, né? Porque você vê uma mulher que usa um chip, ela vai ficar 1 ano com a testa sendo liberada. Ela vai inibir ovários, ela pode ter infertilidade, problema de libido, problema de acne, problema de masculinização, porque não se controla o nível, né? Pelo, cordas vocais engrossam, uma série de coisas, né? Então, o hormônio é uma coisa de bênção, mas ela tem que ser usada, e tem que ser usada de forma cautelosa. Eu gostei, né, que né? você fez isso, né? Que eu fui meio posicionando e você, não vou, e não é isso que você precisa. Porque às vezes tem médico que, aí eu não sei se pela grana e tal, eu não sei, ou pela linha dele, né? Você foi muito sábio, assim, cara, beleza, você quer, não é agora. Eu até falo, mas não vai ser agora. Você, não é isso que você precisa agora, você precisa disso, disso e disso. E a prova tá aí, ó. Olha o Leandro, a massa muscular do Leandro. Foi, mas do jeito que você fez, eu fiquei assim, cara. Não, é uma quebra de paradigmas. No primeiro momento, eu sei que choca. A gente fala, será, né? Uma vitamina vai mexer, vai me deixar com a mente ativa e deixa. Outra coisa, gente, as vitaminas, às vezes, elas são tão subestimadas, não criticando os colegas, mas tem lá no valor, no exame de sangue, um valor referencial, Leandro. Por exemplo, a maioria dos laboratórios traz lá, a vitamina D é boa de 20 a 60. Errado. A vitamina D, ela tem que estar muito mais acima, ali no nível de 100 mg por decilitro, para trazer esse boom também. Então, não adianta eu querer colocar minha vitamina D ali num tantinho e achar que ela vai fazer um milagre. E muitas vezes os colegas seguem um valor só do exame, do Atalaia, do padrão, do NOCO e não estudam, não se atualizam. Os níveis de vitamina D têm que ser bem elevados, vitamina B12 bem elevados, para se ter esse benefício todo. Outra coisa, vitaminas não têm efeitos tóxicos, como muitos pensam, Leandro. A vitamina vai dar problema no meu rim, no meu fígado. Gente, isso é uma balela. Eu tenho 26 anos, eu nunca vi uma pessoa... meu doutor, eu fui para insuficiência renal por vitamina D. Você já ouviu falar? Vitamina B12 parou meu fígado. Agora, remédio, você vê, Leandro. Anti-inflamatório, esteroide anabolizante, antibiótico. Então, vitamina, gente, se não fizer bem, mal não faz. E faz bem. Essa então, é a grande... O episódio vai ser quebrando mitos e verdades. Que legal. As pessoas, às vezes, têm medo de tomar vitamina, mas não tem medo de tomar bomba. Né? As pessoas, às vezes, são meio malucas, né? E os próprios médicos, às vezes, também têm uns paradigmas. Porque é o que você falou. É por quê? É por isso que eu tô vendo... Falta de conhecimento também, de se atualizar. Ou de querer. Não, talvez ele tenha um conhecimento antigo e não quer... quebrar os paradigmas. Quebrar. Falar, não, vou ficar aqui. Principalmente os médicos mais antigos. Ou fica na comodidade. Porque a profissão da gente, né, não só na medicina, a gente tende com os anos, às vezes, a nos acomodarmos. Né? Eu já estou estabilizado, para que eu vou fazer um congresso? Eu vou gastar dinheiro? Gente, a gente não pode parar, não. A gente tem que correr atrás do conhecimento. Né? Ô, doutor, o que você está fazendo agora de... Até porque é bacana quando vem médicos e tudo mais, as pessoas, é intocável, né? E você é bacana, que você tem um jeitão diferente. O que você gosta, assim, A gente falou de dieta. O que você gosta de comer? E pode falar mesmo, pode ser uma coisa mais de luxo e um mais simplão mesmo. Fala dos dois. E o que você tá lendo, o que você tá assistindo, pra turma saber, uau, então o médico faz isso. O médico é ser humano também, né? Então. Lendo, leitura. Eu tô lendo agora um livro do Thiago Brunet. Você conhece o Thiago Brunet? Demais. Thiago Brunet é um cara, um coach incrível, ele é cristão, um cara de Deus. E o Thiago Brunet, ele tem uma pegada, assim, muito interessante da questão de pessoas, né? Eu tô lendo um livro dele que ele fala muito da arte de relacionar-se com as pessoas. Ele fala muito assim, que os seres humanos hoje, a gente tende às vezes, a nos isolarmos, né? Por frustrações, com sócios, com amigos e tudo mais. Ele fala que os seres humanos, a gente tem pessoas que realmente a gente tem que tolerar ali, né? Ele chama de amigos necessários. Às vezes não é aquele cara que você tem que conviver todo dia com ele, mas é um colega seu que pontualmente, né, ele é um cara que tem uma relação comercial com você. Mas ele é um cara difícil. Aprenda a lidar, sabe? Especialista em pessoas. Especialista em pessoas. Então, ele até classifica, o livro dele é interessante,
as categorias de amizade. Então, você tem um amigo que é seu sócio, você tem aquele amigo de infância que você vê de vez em quando para bater um papo e para lembrar do passado, isso faz bem. Você tem aquele amigo da igreja que é seu irmão na fé. Isso. Então, você não tem que achar que tem um amigo perfeito e tem esses amigos pontuais. Eu, por exemplo, procuro ter esse ciclo de amizade. Às vezes, eu tenho uns amigos assim de vizinho que eu não tinha 8, 10 anos de idade. Aí a gente tem uma resenha uma vez por mês, vai lá, bate um papo, fala do fulano, como é que Mas fulano... é aquilo ali de lembrar. É aquilo ali te dá uma endorfina, traz memórias afetivas, né, Leandro? E aquilo é legal. Ocitocina vai lá pra cima. Ocitocina, vai você dar risada, ó, e o fulano, aquela história, aquele dia que você fez isso, como é que foi? Então é muito interessante essa questão da gente ter esse ciclo de amizade, né? E o Thiago Brondé tem essa pegada. Gosto muito de ler também o Paulo Vieira. Paulo Vieira eu sempre leio. Você tem uma coletânea. Cara, o Paulo Vieira é fantástico. O Paulo Vieira é um cara cristão e ele é um cara incisivo, né? A gente estava falando da história da barriga. Ele é brabão. Ele toca na sua ferida, ele toca muito na questão da autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade é isso. Eu admitir que o erro é meu e que não apontar o dedo. O meu pai me criou assim porque meu pai não me ajudou, porque meu pai era... Gente, tem pessoas que têm histórias, né? Que a gente olha assim. Você vai ver um cara, sei lá, Pablo Marçal. Estou levando ele. Sim. O cara era um engraxate, no meio da rua, no centro de Goiânia. Hoje é um cara, o cara é bilionário. Nunca culpou, eu sou pobre, eu não tive oportunidade. Então, a partir foi construindo. Então, a partir do momento que o ser humano fala, eu sou responsável pelo meu destino, e eu assumo isso, parece que aquilo abre uma janela na mente, né, Leandro? De força, né? Enquanto eu terceirizo a culpa, meu pai é o Lula, é o Alexandre de Moraes, tudo bem, eles são pessoas que atrapalham, mas eles não são determinantes, não são. Você tem que assumir que é você e Deus te dá todo o poder. Eu fui lá no culto, lá na igreja, aí tava nessa discussão de política e tal. Pô, eu não sei vocês, mas eu não quero saber o que vai acontecer. Na minha vida eu mando e vai ter sucesso em 2025, 2026. Amém. Independente de dólar, de economia. E as pessoas às vezes acham isso até um pouco arrogante, né? Mas é você pegar o governo da sua vida. Claro, claro. Não é meu, as regras da minha vida é minha. O dia que o PT você sair... tem dificuldade, o problema é seu. O problema é seu. É claro que é mais difícil. Mas é o que você falou, não é determinante. Não é determinante. Aliás, tem pessoas que na crise eles desenvolvem mais financeiramente, profissionalmente, enquanto muitas pessoas... Aquela frase bacana, né? Na crise, crie. Crie. Excelente essa frase. Tem um grande filósofo brasileiro, infelizmente nos deixou, né? Nada se cria, tudo se copia, né? O Chacrinha, né? Copia. Cara, tá aí. Copia os bons, né, Leandro? Um negócio que já tá dando copia certo os bons. Repete. Agora eu tô falando, Paulo Vieira, tá bom, se eu for um papagaio de Paulo Vieira, cara, eu já tô bem. Se eu copiar o Paulo Vieira, ele pode não ser perfeito, né? Verdade, esse negócio de ser muito original, às vezes, não sei se vale a pena, né? Essa brincadeira, na verdade, começou com Lavoisier, lá na França, né? Foi. Nada se cria, tudo se transforma, né? Que na verdade é mais ou menos isso. Na verdade, não existe nada original, né? Nada. Eu sou original, eu criei algo, não é nada. Eu falo isso aqui, eu já falei algumas vezes, e eu sempre li muito. Aí agora que eu comecei a ler a Bíblia de uma perspectiva diferente, e estudando, e parece que eu tô maduro para ler a Bíblia. Você já tá com olhos espirituais, você já tá vendo a coisa diferente. Sabe o que eu percebi? A turma que é milionária vendendo livro, copiou e colou a Bíblia, doutor. Todos. Deixa eu te falar. O Paulo Vieira e o Thiago Brunel, por exemplo, sim. Copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V. E colou. É lógico que ele vai colocar... Pablo Marçal, todos. Eu tô lendo um livro aqui, tal. Pega um cara lá... Aí você fala, parece que eu já vi isso, né? Exatamente. Aí você, parece que eu já vi. Não dá errado, não. Não dá errado, não. Qual que é a única verdade? A Bíblia. É a palavra que você tem pregado. Tá documentado. Tá tudo. Provérbios, né, Leandro? Provérbios é um livro que o cara pode ser ateu. Se ele seguir aquilo ali, ele não vai se dar mal nos negócios. Ele não vai ter problema no casamento. Mas eu não acredito em Deus. Cara, mas lê como se fosse um livro secular. Isso. Você vai... Não, é um empresário multimilionário. Eu sou ateu. Começa a ler Provérbios. Cara, você não pode ser fiador dos outros, que você vai ter problema. Você não pode emprestar. A mulher, assim, ela é complicada. Corrija o filho. Não é pequeno. Aquilo ali é a sabedoria do homem mais sábio da história, que foi Salomão, né? Jesus parece que diz que nunca houve e nunca haverá alguém como Salomão, né? A sabedoria dele é incrível. Então, na verdade, é o que você falou, Leandro. Tá sempre lendo alguém bacana para você estar crescendo. Atividade física, indo na igreja, né, Leandro? Independente do... A gente conversou aí, independente de pastor, religião, rouba, padre, não sei o quê. Gente, faz. Vai ter defeito, mas você está buscando algo e Deus vai te recompensar por isso. Então, igreja, fé, esporte, saúde, amizade, família, dormir mais cedo, comer bem. Gente, todo mundo sabe essa cartilha aqui. Mas não dá. Só que tem que fazer. Só que tem que fazer.
E não dá errado nunca. Não dá errado. Não tem exceção a essa regra, não dá errado. No começo é difícil, você mudar hábito, você dormir mais cedo para malhar. Você falou a história do álcool, né, Leandro? Por exemplo, é um prazer, eu vou beber uma cervejinha com os amigos, mas o álcool com moderação, né? Não é que eu não possa beber. Então, as pessoas têm que entender que as escolhas têm consequências, e muitas vezes são consequências indeléveis, né? Quem escolheu foi você. Foi você. A gente começou falando isso e termina falando, quem escolheu livre-arbítrio, né? Não culpe o destino, né? E aquela história, a busca, gente, só pelo prazer imediato é muito cara. Que se você quer só ter o prazer agora do sorvete, o prazer agora da droga, o prazer agora da cerveja, o prazer agora de ficar deitado vendo Netflix o dia inteiro, você vai ficar pobre, você vai ficar gordo, você vai ficar deprimido. Não tem erro, não tem para onde ir. Perfeito. Gente, acordem, façam oração. Primeira coisa quando sai da cama, né, Leandro? Você falou quais são meus hábitos. Põe o joelho no chão, olha com a cara no pó, vai lá, Jesus, eu entrego meu dia, entrego minha família, entrego meus negócios, me dá sabedoria, que seja nada de mim, que me capacite você. Oração simples. Você já sai empoderado da sua casa. O Espírito Santo já te enche, você já sai com um peito erguido, aquilo já te joga uma ocitocina, uma endorfina. Quer dizer, você já se sente dono. O Espírito, você já se sente poderoso, porque em Cristo há todo o poder e esse Espírito Santo mora dentro de você. Aquele mesmo Espírito, Leandro, que ressuscitou Jesus da cova, que ressuscitou a filha de Jairo, que ressuscitou Lázaro e que nos livrou da morte eterna, ele mora dentro do Leandro. É difícil acreditar. Ou seja, eu tenho todo o poder se eu crer nisso, todo o poder. Só que nós não tomamos posse disso, né? Será, doutor, que eu, um mero João, a mera Maria, tem um Espírito Santo que me dá o poder? Sim. Agora, se você não crê nisso, o diabo conta uma mentira no seu ouvido, ele é o raçatão, o acusador, ele fala, não, isso é mentira aí do devaneio, não tem nada disso, não, você tá fraco, você é pecador. Não vai na igreja, não. E o inimigo fica o tempo inteiro jogando setas, né, Leandro? Na sua mente, que você não é merecedor, que você não é capaz, que você não é pertencente. E ele te fere naquilo que você acha que é mais forte. Pega no mental e na sua brecha, né, Leandro? Então, se você é uma pessoa que tem uma fragilidade no sexo, ele vai ficar jogando pornografia na sua internet, ele vai colocar uma mulher bonitona, um cara lá, você é casado para te tentar e você vai cair. Você é na comida. Você é na comida. Ele vai colocar só comida gostosa na sua frente e você tem que saber fazer a leitura que é ele, entender a sua fraqueza, examinar, respirar. Deus, afasta de mim tudo que me afasta de ti. E quando você faz oração, o diabo afasta, né, Leandro? Porque Deus, ele acaba afastando. Agora, se você não pede, protege, né? Você se blinda espiritualmente. Então, é acordar a gente. Não precisa ser banho gelado, né, Leandro? Tudo bem, você quer um banho gelado. Acorda, toma um banho, faz um café da manhã, mas primeiro a oração. E, se possível, atividade física de manhã, Leandro, eu não sei como é que é seu ritmo. É, de manhã. Mas é de manhã, é perfeito. À tarde, você já começa o dia no boom. E outra coisa, à noite a gente já está muito cansado, né, Leandro? E fisiologicamente, como você falou, a gente foi programado para isso. Aí, a partir da tarde, né, já começa a aumentar, né, a incidência da melatonina, aí você já vai adormecendo. Então, eu tento fazer tudo certinho. Perfeito. Então, se de manhã o cortisol tá alto, eu vou arrebentar com esse cortisol que despertei. Exatamente. E à tarde eu busco fazer tudo dentro do que é natural. E você falou uma coisa interessante da atividade física à noite, porque, gente, a atividade física é bacana, mas dependendo do horário que você faz, ela ativa a adrenalina e te gera insônia. Pô, doutor, então você vai correr, eu vou correr 7 horas da noite, posso ter insônia? Dependendo, pode. Você adrenaliza, né? Leandro, é desse jeito, cara. Você tem que adrenalizar. É de manhã, pra você estar no gás, pra você trabalhar. Então, gente, procurem dormir mais cedo para malhar cedo. Por isso o nome, doutor. Quem se conhece, cresce. É o autoconhecimento. Mas você tem que conhecer isso. Você tem que saber o que está acontecendo na sua cabeça. Essa é a frase que eu uso nas palestras, nos treinamentos. Eu falei, cara, até com o dono aqui do estúdio mesmo, a gente, qual vai ser o nome do podcast? Um monte de nome. A gente jogou na inteligência artificial. Muito bacana. Eu falei, cara, não é nada disso. É o que eu acredito e o que eu vivo. O nome vai ser esse. Quem se conhece, cresce. Quem se conhece, cresce. Doutor. Bacana demais. Obrigado. Cara, foi maravilhoso. Acabou, mas bom demais. Não, mas foi só o primeiro. Foi só pra você sentir o gostinho. Só o couvert. Você vai ter que vir mais vezes. Fique em paz. Cuida dos seus pacientes. Já saber que tem um próximo. Gostou? O que você achou? Adorei, cara. Porque você é um cara de Deus, você é um cara inteligente. Foi bacana, né? Eu sabia. E o papo, igual eu falei pra você, né? Aqui não tem entrevista, a gente tá batendo papo, né? É algo muito... Mas o que eu queria era isso, assim, porque às vezes as pessoas têm essa... uma má impressão de um médico, né? Pô, mas é um ser humano igual nós, né? Só que você é diferente, Du. Você é diferente mesmo. Até pelas suas escolhas e tudo, pela a sua vida, né? E, inclusive, fala para essa câmera aqui. Como que as pessoas falam com você? Rede social ou telefone?
Cara, Leandro, fala com esse cara aí. Onde que é? Fala Bacana, pessoal. Pessoal, eu tenho um consultório no Orion, que é ao lado do Einstein, na Clínica Amparo. O telefone é 998760007 para agendar consultas. E a questão do Instagram, né? DR de doutor, DR Devanir Cardiologista. Meu Instagram é um Instagram profissional, gente, e tem muito essa pegada espiritual e da medicina integrativa, Nossa. dieta, como perder peso, como ativo hormônio. Então, assim, são reels, eu gravo vídeos curtos, né? Legal. Vale a pena vocês me seguirem lá. E eu espero vocês no consultório para a gente ter um papo bacana, assim. Consulta de 1 hora e meia, retorno também. Então, vocês vão entender que realmente é uma coisa diferente, né? Modéstia à parte, a minha consulta realmente é diferenciada. É mágico. E não é por mim, não é por ele. É Ele que por me ele. capacitou, né, Leandro? Não Fechou. é por mim. Obrigado, Bacana, doutor. meu irmão. Gratidão. Graça e paz, foi Tamo junto, maravilhoso. graça e paz, perfeito. Gente, você que tá assistindo aqui, ó, você entendeu por que eu falei? Para eu trazer ele, fortalece aqui, ó. O objetivo do nosso canal é esse, é levar essa mensagem aí de Deus, de cuidar do corpo, de cuidar da sua mente, trazer esses caras aqui para você pegar, assim, ó. Aqui foi uma horinha, assim, de... Ele entregou gold atrás de gold, assim, cara, iluminado. Vamos trazer os colegas dele aqui também e trazer ele de novo. Beleza? Um abraço, fique com Deus. Até a próxima. Um abraço, Valeu. pessoal.